Ceará registra um crescimento na abertura de micro e pequenas empresas. No primeiro trimestre deste ano, o crescimento foi de 56,8%. Os dados são de uma pesquisa do Sebrae. Para saber as motivações deste crescimento, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Ceará, SESCAP, Carlos Átila. Seja muito bem-vindo à Alesse FM. E então, quais foram os fatores que mais contribuíram para esse crescimento de abertura de microempresas aqui no Ceará? É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Alesse FM. Antes de tudo, quero agradecer pela oportunidade de participar desse momento e compartilhar um pouco da nossa visão sobre esse crescimento expressivo no número de novas empresas aqui no estado do Ceará. Eu particularmente atribuo esse avanço a um conjunto de fatores. Primeiro, desburocratização do ambiente de negócios. Isso tem ocorrido aqui no estado do Ceará ao longo dos últimos anos. Tem sido uma referência nacional nesse quesito. O estado do Ceará, através da Junta Comercial, tem feito um brilhante trabalho aí atualmente. À frente tem nosso presidente aí, Eduardo Gereissati, que tem feito um brilhante trabalho e deu uma continuidade no que vinha sendo implementado aí pela Carol, que era a presidente anterior. Hoje até, dependendo do tipo de atividade, a gente consegue abrir empresas pelo WhatsApp. Uma outra coisa também é o e-government, que é o governo digital. É um termo utilizado para definir a parte digital do governo. O estado do Ceará tem sido também uma referência, tem evoluído muito nos termos de digitalização dos sistemas de controle, fiscalização e serviços públicos relacionados a controle de tributação, fiscalização. Isso tem gerado uma maior consciência nos contribuintes, levando mais empresas a se formalizarem. E assim, empresa formalizada, ela tende a trabalhar com empresas também formalizadas, que têm seu CNPJ e operam direitinho. E isso faz com que atraia outros para participar desse ambiente econômico formal e legal. Isso tem sido também um fator. E um terceiro fator é um movimento que a gente tem observado bastante com frequência, principalmente dentro do setor de serviços, que é o que a gente está inserido como presidente do SESCAP, Ceará, é a migração de profissionais do regime CLT para o regime de prestação de serviços como pessoa jurídica. Tem crescido bastante essa modalidade, isso tem favorecido também, principalmente em empresas pequenas e micro, os MEIs também têm sido bastante utilizados para isso. Um conjunto de fatores além do crescimento econômico no estado do Ceará, que o PIB tem crescido sempre acima do PIB do Brasil, em percentuais proporcionais. Em quais áreas essas empresas se manifestam? Quais os setores mais procurados? É muito comum no nosso país e no estado do Ceará, nós temos o setor de serviços sempre puxando bastante esse indicador para cima. Então, segundo informações divulgadas pela própria Junta Comercial, a JUSEC, nós tivemos aí no setor de serviço 28 mil empresas. Em segundo lugar, 10 mil empresas no setor de comércio e indústria, quase 3 mil empresas. Então, os serviços representam 67%. Então, atividades como consultoria, prestação de serviços técnicos, administrativos, saúde, educação, tecnologia, beleza, são atividades que ainda têm impulsionado bastante a nossa economia no estado do Ceará. Nós estamos conversando com o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Ceará, SESCAP, o Carlos Átila, falando sobre o crescimento na abertura de micro e pequenas empresas no Ceará, que registrou um aumento de 58,8% no primeiro trimestre deste ano. Qual é a expectativa? O senhor acredita que há possibilidade desse número aumentar ainda mais? Olha, eu acredito que sim, tanto pelos números que nós podemos ver no primeiro trimestre, como pelos fatores que eu apresentei de desburocratização, pelo ambiente digital do governo para facilitar o empreendedorismo, como pelo processo também de transformação das relações de emprego e prestação de serviço. Então, há uma tendência maior. Recentemente tivemos decisões do STF apoiando a possibilidade das empresas poderem contratar até para suas atividades fim, pessoas por meio de empresas para essa prestação de serviço. Juntando a tudo isso, eu acredito que com a possibilidade de crescimento econômico prevista do PIB para esse ano e como o estado do Ceará sempre tende a crescer um pouco mais, eu acredito que esse número ele tende a bater o recorde dos números do ano anterior. Durante aqui a entrevista, o senhor falou, Carlos Átila, da desburocratização na abertura de uma empresa
que evidentemente é um fator muito importante quando se quer ter o próprio negócio. Logo após abrir essa empresa, que outros processos esse microempreendedor ele tem que passar para que o negócio realmente tenha êxito? O setor contábil tem algum papel nesse aspecto? O que acontece? Após a abertura do CNPJ, não é que você vai precisar da contabilidade. Na verdade, o processo de constituição de uma empresa é importantíssimo que você conte com o apoio de um contador. Principalmente um contador especialista no seu nicho, na sua atividade, para te orientar a forma correta de abrir a empresa. Porque desde o processo de constituição, quais sócios você vai escolher, o endereço que você vai colocar a empresa, qual atividade você vai desempenhar, tudo precisa ser muito bem desenhado, porque isso já faz parte de um bom planejamento tributário. E falando nisso, a gente está aí às portas do início da implementação da reforma tributária, que começa a partir de janeiro de 2026. E essa é, inclusive, um assunto que a gente vai estar tratando no evento que a gente vai estar fazendo no próximo dia 20, que é o Ambiente Empresarial, promovido pelo SESCAP, que é nosso evento estadual. Está na pauta dos principais eventos a reforma tributária. Então, após a constituição de uma empresa, você precisa definir muito bem qual vai ser sua tributação, precisa definir também e emitir as licenças, alvará de funcionamento, registro sanitário, precisa preparar-se com as suas inscrições, sejam estaduais para emissão de notas para o comércio, de comercialização e indústria, seja na Secretaria de Finanças, na CEFIM, para emissão de notas fiscais pessoa física. Então, o processo de acompanhamento, tanto no processo de abrir a empresa como posterior, vai sim precisar de um contador para auxiliar nesse processo. E para concluirmos, Carlos Átila, sobre este evento que chega à 8ª edição, terá como tema a nova era dos negócios. Quem pode participar? O que é que vocês esperam tirar desse momento? É aberto ao público? Gostaria que o senhor desse mais detalhes. Esse nosso 8º Ambiente Empresarial, o objetivo é trazer vários especialistas. Estaremos, por exemplo, com o especialista-chefe da CNC, que vai trazer uma visão de cenário econômico e futuro do ambiente econômico, impactos da reforma tributária. Nós vamos ter também momentos e painéis falando sobre a reforma tributária. Estaremos com entidades como FIEC, CRC e outras entidades participando desse momento conosco. Será um evento do dia todo, teremos sim, mais de 10 painéis, palestras, especialistas de todo o Brasil, trazendo uma visão geral dessa transformação econômica e a nova era tributária, fiscal que nós vamos estar vivendo no nosso país. Então, aqueles que estiverem conosco participando, contadores, empresários, prestadores de serviços, os nossos representados, será assim de grande enriquecimento de conhecimento e sempre aquele momento em que você se abre para uma nova ideia, isso te leva a novos destinos, novos lugares. Eu acredito que quem estiver conosco com certeza vai poder ter uma visão ampla dessa transformação que nós vamos viver no cenário tributário nacional. Nós conversamos e agradecemos a participação do Carlos Átila, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Ceará, o SESCAP, falando sobre o crescimento na abertura de micro e pequenas empresas no Ceará, que registrou um aumento de 56,8% no primeiro trimestre deste ano. Ian Gomes, da Alesse FM.